João Vitor, boa noite, doutor. Medo de nada dar certo, não conseguir fazer nada e medo de perder o controle. Esses são grandes medos aí das pessoas que sofrem com ansiedade, principalmente o medo de enlouquecer. Lembra, a ansiedade não enlouquece ninguém. Apenas é uma confusão mental, que ela tem essa alteração, que ela é uma percepção de confusão mental que cria essa sensação de uma doença grave. E isso é um sintoma clássico da ansiedade, achar que tem uma doença grave. E aí o medo de não dar certo, de não conseguir fazer nada, é isso que eu estava falando aqui com o Alex, essa mudança mental de um foco mais na autoconfiança, na autossegurança, que você vai conquistando no processo de psicoterapia mesmo. Porque o volume de pensamentos negativos automáticos é muito grande, muito intenso, principalmente se você tem um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, e aí fica mais complicado de você fugir desse enredo, né, desse ciclo vicioso de medo, sintomas, sintomas, medo. Né? E também os rituais obsessivos na ansiedade, que às vezes podem estar ocorrendo mesmo. Então, é preciso tratar mesmo, tá? Combinado? Aqui no Instagram, gente, são muitos. Na igreja, jejum, oração sem medicação. 80, melhorei 80%. É isso que eu estou falando. Assim, muitas vezes as pessoas colocam questão espiritual, na verdade é uma questão científica e psicológica. Né? O Marquinho, boa noite. Essa perna bamba, ombro tenso, até desânimo de ficar em pé. A fraqueza muscular é comum na ansiedade. Por quê? O corpo está muito hiperestimulado com os hormônios de estresse, há uma excitação em excesso e há uma descarga de energia mesmo. Então há uma fraqueza na musculatura e a pessoa acha que está tendo uma doença grave. Na verdade, é só um excesso de tensão muscular que gera esse cansaço. É como se você tivesse feito uma maratona de 40 quilômetros e você fica exausto, porque a ansiedade acelerou o seu metabolismo. E aí vem a fraqueza nas pernas que acumula. Né? Mas pouco a pouco você vai se recuperando à medida que você entende esse mecanismo. Né? O Fabi, causa dores de cabeça constantes? Sim, as dores musculares, dores da cabeça são sintomas clássicos da ansiedade também, porque você tem aí uma alteração no mecanismo de defesa do corpo, ele está fazendo uma luta e fuga contra um perigo. Então a musculatura ela vai se enrijecer para você se defender. Só que o perigo pode ser real ou imaginário, e a musculatura está bastante tensa, 24 horas por dia, causando os músculos contraírem e relaxarem muito rápido, e as dores musculares vêm em seguida. Né? Então é um fator também emocional, psicológico, e não é orgânico, né? As pessoas às vezes confundem isso. Eu diria que você se acalma, como eu falei, esse processo de recuperação no início da live, você vai pouco a pouco conseguindo se libertar disso. Né? Aqui no TikTok, Luiz Fernando, tem 1 ano tomando esse Citalopram e não parei ainda. Mas não sinto mais nada, posso parar de tomar? Gente, lembrar vocês que os medicamentos, como eu sempre falo aqui, não curam a ansiedade, porque o medicamento não vai tratar o seu trauma emocional, os seus conflitos familiares, pessoais. Algumas pessoas sentem alívio, algum alívio com os medicamentos, mas muitas vezes eles trazem efeitos colaterais. Você conseguiu estar sentindo bem, mas é preciso fazer a psicoterapia para saber como que é o processo que você está de recuperação. Né? E aí, se fizer o desmame do medicamento, tem que fazer um desmame bem com calma, bem devagar, para você não ter os efeitos colaterais. Ruanda, oi doutor, eu tive uma crise de ansiedade, fiz exames recentemente e estou com a vitamina D 16B12 246. Gente, a falta de vitamina também é um causador da ansiedade, então é preciso fazer uma avaliação aí com o seu médico para ver como está a relação, não só, é porque o resultado do exame de sangue, ele não pode ser visto isoladamente. Não dá para você pegar só o resultado da vitamina D ou B12 e tirar conclusões. Você tem que fazer uma avaliação de todo o exame de sangue e também do seu histórico, né, pessoal, familiar. Aí. Então, não fique com essas fórmulas meio fáceis de achar que só a vitamina está baixa e B12 ou D e você está causando ansiedade. É preciso avaliar como um todo, né? Então tem que ter cautela nisso. E principalmente acompanhar com a psicoterapia também. Né? Mas claro, se você tem uma baixa de nutrientes, se você tem falta de vitaminas, é um grande causador da ansiedade também. É importante a gente pontuar isso, né? Maria Souza, doutor, a ansiedade pode causar gases? Pode, porque o sistema digestivo está todo afetado mesmo. Então é natural que você tenha aí
gases, constipação, diarreia, com ansiedade, né, porque há uma alteração hormonal no corpo que afeta também os neurônios que estão no intestino. Lembra, o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Então você tem essas alterações aí no intestino também, e no corpo todo como um todo, né? A Maria continua, eu perco a fome com ansiedade, faço terapia, porém para comer uma luta. O que posso fazer se sei que é tudo emocional? Preciso tomar remédio para abrir o apetite? É isso que eu estava falando no início aqui da live de hoje, né? Então, é bom que você está fazendo psicoterapia, mas é preciso contribuir fazendo meditações, relaxamentos, caminhadas, você sair daquilo que te tira a paz, o sossego, entender que os conflitos que você está vivendo eles são causadores da ansiedade, então buscar momentos de relaxamento, de equilíbrio pessoal, dependendo, cada pessoa tem a sua estratégia mais eficaz, além da psicoterapia, é preciso fazer isso e dar tempo para o corpo recuperar mesmo. Então, não é rápido, mas pouco a pouco você vai se libertando. Mili, eu sinto um peso no lado esquerdo do peito que me deixa com falta de ar e tenho medo de fazer exercício. Então, esse peso no peito, essas dores musculares, assustam as pessoas porque, se for do lado esquerdo, as pessoas começam a achar que está tendo um infarto. E, na verdade, claro que é preciso você fazer exames médicos, ir no cardiologista para verificar se não tem nenhuma cardiopatia. Não tendo nenhuma cardiopatia, você fica tranquila porque são sintomas comuns da ansiedade, não são graves. Parecem que são graves, mas não são. À medida que você elimina o medo, o desespero, você vai conseguindo tratar e vai se libertando pouco a pouco. E a falta de ar, claro, porque o pulmão está muito comprimido e é natural que você vai sentir essa falta de ar. O medo de fazer exercício, gente, lembra que eu tenho vídeos aqui no canal, live que eu falo sobre isso, as pessoas às vezes confundem, elas acham assim que eu fazendo exercício, atividade física, eu vou me libertar da ansiedade. A atividade física é boa para qualquer evento, qualquer problema de saúde mental, física. Mas qual atividade física? Uma atividade física leve, no caso da ansiedade. Por quê? Seu corpo está hiperestimulado, você está muito excitado com os hormônios de estresse. Se você faz uma atividade física pesada, você está sobrecarregando ainda mais seu corpo. Então, você pode fazer atividade física, mas desde que seja o quê? Uma caminhada leve, tai chi chuan, um yoga, uma atividade de relaxamento para você. Ao ar livre, né? Você pode ir na academia como um lazer, tá na esteira, um peso leve, alongamentos, tudo isso contribui. Mas não uma atividade física pesada, porque vai te sobrecarregar ainda mais. Né? Então, ter essa compreensão é eficaz, porque ajuda você a se recuperar cada vez mais da ansiedade. Né? Aqui no Instagram, ele leu Gomes. É interessante mesmo criar um grupo. Gente, as pessoas às vezes falam, solicitam isso, criar um grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo que eu envio algumas mensagens, mas não dá para manter o grupo, porque o volume de perguntas é muito alto, né? Muito elevado. Tá? Aqui no TikTok, Luiz, falando, consigo dormir quando vejo o céu claro e me sinto segura. Sinto que vou morrer, visão escurece, que pode ser. Essa sensação de morte é comum na ansiedade, porque as áreas do cérebro relacionadas ao medo, às emoções negativas, aos pensamentos negativos, está muito ativada. Lembra, a amígdala, que é o centro do medo do cérebro, não é a amígdala da garganta, não. É o mesmo nome, mas diferente conceito. A amígdala, o centro do medo, está muito hiperestimulada. Consequentemente, os pensamentos negativos, as emoções negativas estão muito acentuadas e o medo também, principalmente o medo da morte, ele fica aí muito acentuado, porque há uma alteração mesmo no seu organismo, no seu cérebro. Mas à medida que você faz a recuperação, que você vai pouco a pouco se libertando e fazendo a recuperação, fazendo o tratamento da ansiedade, você volta ao normal, seu equilíbrio retorna, tá? José da Mata, boa noite. Às vezes, do nada, me vem um mal-estar, com fadiga, medo, falta de ar e uma sensação de morte. Gente, lembra que eu sempre comento aqui, as pessoas falam assim, do nada vieram sintomas de ansiedade. Na verdade, a ansiedade já está instalada no seu corpo há mais tempo, né? Qual que é o mecanismo da ansiedade? O mecanismo de defesa do corpo, de luta e fuga, descoberto lá no início do século XX por um neurofisiologista de Harvard. O que ele descobriu? Que tanto os animais quanto os homens têm um mecanismo de defesa diante de um perigo. Então, vamos pegar o exemplo da pandemia, que foi clássico para todo mundo. O mundo inteiro se viu diante de um grande perigo. E as pessoas se sentiram o quê? Frágeis e vulneráveis diante daquele perigo. Essa sensação de vulnerabilidade e fragilidade, ela acaba aumentando
as suas tensões psicológicas, trazendo ansiedade. O corpo ele vai reagir para se defender contra esse perigo. Ele reage como, inicialmente? Tensionando a musculatura, né? Para você ter força para lutar ou fugir. O ar fica, a respiração fica mais ofegante, o medo aumenta, e aí você tem uma série de sintomas acontecendo para defesa do seu corpo, né? Só que isso não é grave, parece que é grave, mas não é, é apenas o corpo reagindo aí para se defender, né? À medida que você entende isso, você vai ficando mais tranquilo, que é o que eu relatei no início da live, né? Você fazendo todo o processo de psicoterapia, de relaxamento, de recuperação, você vai se libertando pouco a pouco, tá? Jonatas, por que isso vem afetando